A pessoa aqui botou a live virada para a parede. Boa noite a todas, bem-vindas aqui ao nosso encontro de hoje. Nós estamos ao vivo aqui com o grupo Nutrir para Florescer, que é um grupo só de mulheres na fase da perimenopausa, e vamos conversar hoje sobre o ganho de peso nessa fase da perimenopausa, tá? Então, eu estou transmitindo aqui no Instagram, mas também estou aqui ao vivo, live, né? Com o grupo do WhatsApp. Caso você queira se juntar ao grupo, no link da bio tem o acesso direto para você poder se juntar. A gente é gratuito, a gente faz encontros toda sexta-feira, a cada 15 dias, tá bem? Vou agora ajeitar as coisas aqui, fechar os microfones aqui. Então, vamos lá. Então, Instagram, meninas aqui, queridas, maravilhosas companheiras da nossa roda virtual, que a gente faz aqui toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira não, sexta-feira a cada 15 dias. Então, voltando aqui para o Instagram, aqui a gente está fazendo a leitura do livro O Cérebro e a Menopausa, tá? Esse livro aqui, da doutora Lisa Mosconi, e hoje a gente já está no capítulo sobre nutrição, e aí nos nossos encontros houve bastante conversa e discussão aí sobre a parte nutricional, e é por isso que, sendo nutricionista, estou aqui com com os meus pares, com a minha rede de apoio, com a nossa grande roda aqui, para a gente falar sobre esse tema, tá bem? Então, vamos lá, deixa eu minimizar as minhas distrações aqui, para poder focar e não ficar pipocando nada. Então, queridas, a gente, no nosso último encontro, né, há 15 dias, começamos assim, já demos continuidade na leitura, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do ganho de peso. A maioria aqui tem queixa, né, do ganho de peso, as mulheres que eu atendo, eu mesma ganhei peso desde assim que meu processo começou realmente a entrar, né, caminhar mesmo para a minha menopausa, que aconteceu em março do ano passado, e aí nesse último ano eu também ganhei peso. Então, eu queria dividir com vocês algumas questões do ganho de peso, a gente dividir algumas coisas, né, impressões de vocês, e de quem também está no Instagram, se quiser colocar, eu só vou, aqui no Instagram, eu só vou conseguir olhar depois os comentários, porque senão eu realmente não consigo focar. E aqui também hoje, meninas, eu, ao contrário dos outros encontros que a gente abre o áudio e tudo mais, vou pedir que eu aviso vocês quando a gente tiver um momento, só para eu não perder linha de raciocínio, tá bem? Mas aí anota a dúvida e aí a gente vai conversar. Antes de tudo, eu queria dizer assim, essa fase que a gente entra é uma fase de grandes mudanças, isso não é novidade nenhuma, o estrogênio vai fazer mudanças em vários tecidos e órgãos do nosso corpo, e quando a gente pensa, que a gente já falou de saúde óssea, né, mas quando a gente pensa na parte de ganho de peso, são tantas interações que o estrogênio deixa de fazer, que a soma disso tudo faz a gente ganhar peso. Então, se a gente chegou até a fase da perimenopausa com um peso dentro da faixa esperada, né, para a altura, para a idade e tudo mais, o que vai acontecer? A gente vai ganhar um pouquinho. A questão é, se a gente já entrou nessa fase da perimenopausa, acima do peso, a gente pode exacerbar ou ganhar um pouquinho mais desse peso. Então, a gente vai ter alteração no cérebro, na percepção do apetite, a gente vai ter alteração dentro da nossa usina de energia, que são as mitocôndrias que ficam dentro das nossas células, e tudo isso junto vai desregular e vai fazer a gente perder a eficiência do gasto de energia. Então, a gente vai comer a mesma coisa e não conseguir queimar isso tudo que a gente comeu. E a gente vai acabar acumulando
no tecido gorduroso. E aí a gente deixa de ter esse formato de pera, né, que as mulheres tradicionalmente têm, um pouco de cintura e o quadril mais largo. Os homens já têm mais, que a gente fala do formato de maçã. Quando acumula gordura mais na região do abdômen e o que dá mais risco cardiovascular. O que acontece é que a gente passa a acumular mais gordura na região do abdômen, tá? Então, essa gordura acumulada na região do abdômen é uma gordura que tem preferência pelas vísceras. Então, a gente pode começar a engordurar o nosso fígado, a gente pode começar a engordurar os órgãos. Isso não é uma coisa bacana do ponto de vista de saúde, de longevidade, tá? A gente vai, por exemplo, consumir 1.500 calorias. O nosso cérebro vai ter mais ou menos uma queda do consumo de energia, assim como todos os outros órgãos, e a gente vai ter que acabar diminuindo as nossas refeições em 20%, 30%. Imagina, gente, a gente ter que cortar 1/3 do que a gente come em cada refeição. Então, o que é melhor a gente fazer é a gente fazer melhores escolhas, e é nesse ponto que eu quero trazer para vocês, para não ficar muito na teoria, teorizando demais. Na prática, né, como é que a gente faz? Então, reduzir 1/3 da comida, gente, muito desafiador. Eu pegar minha panqueca que eu acabei de comer e comer só 2/3 dela, né? Pegar o prato do almoço que eu fiz e só comer 2/3, vou ter que reduzir 1/3 dele. Então, a gente tem que fazer melhores escolhas alimentares, escolher os alimentos que engordam, né? A gente fala, isso engorda, tal coisa engorda. E aí, eu queria entrar neste conceito com vocês, porque a grande maioria vai considerar, e aí eu pergunto aqui, né? Quem é que acha que carboidrato engorda? É carboidrato que engorda? Quem que engorda? Né? Se eu tomar um soro na veia, eu engordo? Então, isso é bem importante da gente entender para a gente poder fazer escolha na hora de montar as nossas refeições. Então, os nutrientes maiores, que a gente chama de macronutrientes, são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Isso tem caloria, tá? As fibras também são nutrientes, mas elas não têm caloria. Inclusive, a gente não absorve fibra. As fibras são usadas no nosso trato digestório com uma série de funções. As vitaminas e os minerais não têm nada de caloria. Não tem caloria na vitamina B12, no caroteno, na vitamina D, no ferro, no cálcio, nada disso tem caloria. Então, a gente tem que pegar carboidratos, proteínas e gorduras e ver como é a concentração de calorias em cada um desses macronutrientes. Então, eu já adianto que as proteínas e os carboidratos têm uma quantidade de caloria muito semelhante, em torno aí, vamos arredondar para 4 calorias para cada grama de carboidrato e de proteína. A proteína é um tico a menos, mas tecnicamente é irrelevante isso. Então, 4 calorias por cada grama de carboidrato ou cada grama de proteína. Eu já traduzo isso em termos mais palpáveis, porque 1 grama de proteína, quanto é isso? Né? A gente já chega na parte prática. Eu quero que vocês me ajudem aqui com o raciocínio. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, é mais do que o dobro dos carboidratos e das proteínas. E tem uma coisa que, embora não seja um macronutriente, mas tem muita caloria, é o álcool. A bebida alcoólica tem 7 calorias por cada grama. Então, eu tenho carboidrato e proteína com 4, álcool com 7 e gorduras com 9. Isso quer dizer, gente, que quando eu pego uma colher de sopa de 10 gramas, vamos pegar assim, 10 gramas, que cabe mais ou menos numa colher de sopa, de açúcar, eu vou ter quantas calorias? 40 calorias. Eu pego 10 gramas, 10 ml de gordura, na mesma colher de sopa, eu vou ter 90 calorias.
Então, aquele azeite, que é um alimento maravilhoso, deve ser usado na nossa rotina alimentar. Se a gente faz assim no prato, é uma coisa. Se a gente faz assim no prato, vai rodeando e sacudindo, a gente faz aquela piscininha de azeite embaixo, isso é outra coisa. Eu estou consumindo um alimento muito nutritivo, num volume maior, e, portanto, eu tendo o excedente de calorias que eu preciso acumular na forma de gordura. O nosso corpo vai precisar de caloria para fazer funções básicas. Então, daqui a pouco, nós vamos dormir. No sono, a gente continua gastando bastante caloria. Os nossos pulmões estão respirando, o coração está batendo, os rins estão funcionando, o fígado está funcionando, o cérebro está funcionando e funcionando a todo vapor. A parte noturna cerebral é muito intensa e o cérebro tem apenas 2% da massa corporal, ocupa 2% da nossa massa corporal, mas consome 20% da energia que a gente ingere, ou demanda 20% de energia. Os músculos vão, assim, compor aproximadamente 30% a 35% da nossa massa corporal e demandam as mesmas 200 calorias. 200 calorias que eu falei? Brisei aqui. Mas é mesmo valor calórico, gente, eu tô com fog mental hoje, porque eu tô com muito fogacho. Então, eu tô gaguejando e esquecendo coisas hoje, perdi várias vezes a linha de raciocínio. Mas é isso, 2%, 20% aí, 2% do cérebro, 35% dos músculos, consome 20% da energia que a gente precisa para cada um desses órgãos, tá? O cérebro voltou aqui. E então, assim, a gente precisa se alimentar e a gente precisa ter um básico de calorias. A gente chama isso para metabolismo basal. O coração vai bater 24 horas, o rim vai funcionar 24 horas, o pâncreas, assim, dependendo, o cérebro e tudo mais. Então, eu preciso ter calorias mínimas durante 24 horas do dia, tá? Aí, por exemplo, agora eu estou falando, estou mexendo musculatura da língua, do meu rosto, eu estou gesticulando, meu cérebro está pensando, então eu aumento as calorias que eu preciso do meu basal. Se eu vou fazer uma atividade física, eu aumento mais ainda. Então, a gente precisa garantir um tanto de calorias que consiga manter as funções básicas do nosso corpo e as funções de você lavar uma louça ou você fazer uma corrida na esteira, por exemplo, tá? Quando a gente faz dieta muito restritiva, a gente compromete esse metabolismo basal. Por isso que hoje usa-se muito as canetas e a gente tem conversado muito sobre, no meio da nutrição, né? O uso desses medicações em gerais. As canetas são a bola da vez. Mas medicações que tiram o apetite, porque a pessoa emagrece, porque para de comer. Não é a medicação que faz ela emagrecer. É simplesmente o ato de não comer. E não comer significa você não ofertar carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral, fibra para o corpo, para todas as funções que as células precisam fazer. Aí a pessoa começa a perder peso e começa a perder tecidos muito nobres, como o tecido muscular. A gente não quer comprometer o tecido muscular. Porque, veja, isso é um outro ponto que faz a gente ganhar peso. O envelhecimento naturalmente leva a gente a perder massa muscular. Chama-se sarcopenia do envelhecimento, este nome técnico que é a perda de massa muscular. Isso acontece e acontecerá com todas as pessoas, mulheres e homens. A diferença é com que velocidade essa perda de massa muscular vai acontecer. Ela pode ser mais acelerada se eu não faço exercício, se eu não ofereço para o meu corpo carboidratos e proteínas, né? Não adianta só oferecer proteína. O carboidrato, a gente fala que tecnicamente ele é um poupador de músculo.
Se eu não consumo quantidade de carboidrato suficiente, são os carboidratos que vão oferecer a glicose, eu vou usar o meu músculo como uma matéria-prima para obter a glicose e alimentar os meus tecidos, tá? Então, essa é uma característica da fase da perimenopausa de perda de massa muscular. Por isso que a gente vem conversando nos nossos encontros que exercício, sim, fazer exercício não é mais assim, acho que eu vou fazer. Do jeito que a gente escova dente, toma banho todo dia, a gente tem que ter um programa de exercício regular, no mínimo, gente, 3 vezes por semana, no mínimo. E aí alguém pode falar, não, mas eu não tenho tempo. A gente tem que arrumar tempo, porque a gente arruma tempo para preparar nossa comida, a gente arruma tempo para tomar banho, a gente arruma tempo para escovar dente, e no caso do processo de envelhecimento, a gente precisa arrumar tempo para exercitar o corpo, não como um luxo, mas como uma necessidade fisiológica, tá? Por quê? O tecido muscular, os músculos que a gente tem na coxa, nos braços, não estou falando de músculos do tipo músculo do coração, músculo respiratório. Estou falando desses músculos que a gente controla, tá? Esse tecido muscular, ele é super acelerado. Então, quanto mais eu tenho músculo, mais o meu metabolismo acelera e, portanto, eu consigo comer, entre aspas, mais, né? E não ganhar peso. Veja só, quando você tem o hábito de fazer exercício e, de repente, assim, sei lá, vem Natal e Ano Novo, a gente para de fazer exercício e sai de um hábito mais, né, de uma rotina alimentar. A gente tende a ganhar um pouquinho de peso nessa fase, tá? Então, quando a gente para de fazer exercício, os nossos músculos param de ter o estímulo, eles podem eventualmente servir de combustível para alimentar os órgãos, se eu não for cuidadosa na minha escolha alimentar, e daí acaba acontecendo realmente um ganho de peso que a gente não quer, tá? Então, o exercício vai ajudar fogacho, vai ajudar o fog mental que a gente tem, vai ajudar as nossas articulações, vai ajudar a nossa massa óssea e vai ajudar também no controle do peso, já que naturalmente o nosso gasto energético vai cair, a gente tem que fazer um jeito de fazer ele aumentar o nosso gasto energético. E fazendo músculo é um jeito de garantir que a gente mantenha aí, não precise cortar 30% do prato, precisa, a depender, dá para cortar só 10%, né? E algum peso, gente, acaba sendo interessante, pensando em alguém que é muito magrinho e que começa a entrar na menopausa, a envelhecer muito magrinho, tem consequências para o tecido ósseo, para o tecido muscular e para a própria produção de estrogênio. A fase que nós estamos é uma fase que a gente deixa de produzir estrogênio nos ovários. Só que o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele é um produtor de estrogênio também. Então, se eu tenho um pouquinho de tecido gorduroso, eu tenho pelo menos um local que vai garantir um pouco de estrogênio, de produção de estrogênio. E aí eu não vou nem entrar aqui no mérito, né, de terapia de reposição hormonal. Até eu fiz live aqui com a Adri Benazzi, que é uma ginecologista, eu fiz live aqui com a Juliana Gabriel também, que é uma endocrinologista, e ambas falaram sobre a questão de reposição hormonal, tá? Não é toda mulher que pode fazer, tem mulheres que não querem, tem mulheres que não podem, tá? Eu sou uma que aqui entre vocês já sabem disso, no Instagram também eu já coloquei isso, eu não posso fazer terapia de reposição hormonal. Eu tive câncer de mama com 40 anos, então eu não sou elegível para fazer reposição hormonal. A reposição hormonal desacelera esse processo, desacelera a perda de massa óssea, desacelera a perda de massa muscular, aliás, ajuda a gente a ganhar um pouquinho de massa muscular, porque dá um pouco mais de ânimo. A gente tem fogacho, a gente não dorme. Você não dorme, você fica um bagaço no dia seguinte. E ficando um bagaço no dia seguinte, compromete
todas as funções que a gente exerceria, seja de trabalhar, seja de fazer as atividades da casa, limpar, lavar roupa, não sei o quê, seja fazer exercício, tá? Então, é uma cascata. A fase da perimenopausa ela é desafiadora porque ela mexe com muitas coisas na nossa vida. Fica sem dormir, não sei aqui quem fica sem dormir, mas fica sem dormir. Tem fogacho, não dorme, aí fica irritada, já é uma irritação que a gente tem naturalmente de oscilação hormonal. E aí, cascateia isso, né? É como se a gente estivesse vivendo uma segunda puberdade, vamos dizer, né? Na puberdade a gente tinha oscilação hormonal, a menstruação oscilava, o humor oscilava, a sensação corporal oscilava. Agora a gente tem a mesma coisa que a gente tinha na puberdade, com a diferença que a gente tem mais consciência. Lembra de quando você ficou menstruada, quando você teve a sua primeira menstruação? Eu tive com 10 anos. O que uma menina de 10 anos entende da existência no mundo, né? Tá? Então, essas oscilações hormonais, elas vão mexer com todos esses aspectos e vão mexer com a nossa disposição para fazer exercício, com tudo isso que eu já mencionei, tá bem? Aí, eu estava falando para vocês sobre as escolhas alimentares. Então, na hora de eu montar o meu prato, eu vou precisar tomar muito cuidado com as gorduras de forma geral. Aonde tem muita gordura? É indiscutível que os alimentos do reino animal contêm um alto teor de gordura, tá? Então, quando eu pego as carnes, os ovos, o leite e os derivados de qualquer mamífero, né? Leite de vaca, de cabra, queijo de cabra, queijo de vaca, queijo de búfala, qualquer mamífero que tenha comercialização de laticínios, né? Eles têm um teor alto de gordura. Quando eu pego carnes em geral, com exceção dos pescados e os ovos, a metade da composição é gordura. E as pessoas falam assim, eu coloquei uma proteína no meu prato. Ninguém se refere à carne como, eu coloquei uma gordura no meu prato. Porque existe essa associação de usar, de a carne estar associada com a proteína. A carne é uma fonte de proteína, mas a carne é uma fonte de gordura. 50% dela é gordura. E desses 50%, um tanto grande é daquela gordura que a gente chama de saturada, que não é a mais benéfica para o nosso corpo. Tá? Então, no produto de origem animal, as carnes e ovos têm 50%. O peixe é um pouquinho diferente, ele tem muito mais proteína em relação à gordura, tem mais de 70% de proteína e menos gordura, não tem carboidrato, tá? E os laticínios. O queijo, gente, é muito consumido, né? Muita gente gosta de queijo, sente atração pelo queijo, sente desejo. Muita gente fala, eu tenho vício em comer queijo. Os queijos chegam a ter 70% de gordura. É muita coisa. Então, come um pedacinho de queijo, está comendo uma quantidade grande de gordura. No reino vegetal, a gente tem alimentos muito nobres com altíssimo teor de gordura. As castanhas, as sementes, então, semente de gergelim, que é um super alimento, semente de abóbora, que é um alimento maravilhoso, castanha de caju, pará, amêndoa, pistache, tudo isso. Macadâmia, chia, linhaça, tudo isso. Castanhas e sementes são muito ricas em gordura, tem aproximadamente aí uns 70% de gordura. Aí a gente tem o abacate, que também é um alimento maravilhoso. A gordura dele é uma gordura chamada monossaturada, extremamente benéfica para o nosso corpo. O azeite, que é uma gordura monossaturada também, extremamente benéfico. E todos os outros óleos que a gente pensar, né? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de amêndoa, tudo coisas que a gente pode consumir. Também são alimentos bons e muito calóricos. E um alimento que também tem um teor grande de gordura é a família do coco.
Então, o coco, a palma, a palmiste, o dendê, né? Então, são todos da família do coco e eles têm muita gordura saturada também. Tem muita gordura e muita gordura saturada. Então, no reino vegetal, quem tem gordura saturada é o coco e a família dele. No reino animal, todos eles têm gordura saturada. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu pegar uma quantidade pequenininha de castanhas, um punhadinho, o que você come de lanchinho da tarde? Eu belisco umas castanhas, eu como um punhado de castanha. Embora seja maravilhoso do ponto de vista de vitaminas, minerais, tipo de gordura e tudo mais, quando a gente pensa em caloria, é uma quantidade muito grande. Não, eu tomo um iogurte só, uma quantidade de caloria grande. Eu como só um grelhado com salada. Eu não estou comendo nem carboidrato aí, estou comendo uma quantidade de gordura grande, uma boa quantidade de proteína também, e não tenho nada de carboidrato ali, para me dar mais saciedade, né? Então, eu tenho saciedade porque a gordura demora muito tempo para sair do estômago, tá? Então, eu fico com a barriga cheia muitas horas, o metabolismo vai precisando de glicose, essa glicose não está chegando, porque eu não estou ingerindo alimento novamente. Pensa comigo, eu faço aquela refeição do almoço com um pouquinho de arroz e feijão, ou sem arroz e feijão, como carne com salada. E aí, como uma carne, uma quantidade maior. Essa carne demorando para sair do estômago, sem nada de carboidrato, você vai comer lá 4 horas da tarde. E o cérebro, como é que ficou? Como é que pegou glicose? Pegou dos músculos. Esse tecido que a gente está desesperadamente tentando ganhar, trabalhando duro, encaixando tudo na nossa rotina para poder fazer o exercício, eu uso ele lá como fonte de energia. Tá? Então, tem que tomar cuidado, gente, muito cuidado com o consumo de gorduras. A gente vou repetir, a gente precisa reduzir, de alguma forma, a ingestão calórica. O jeito de eu não diminuir o volume de comida é eu fazer escolhas melhores. É eu escolher alimentos que tenham menos gordura, que tenham fibras, que vão me dar saciedade e que tenham bons carboidratos. Carboidratos não são vilões. São fontes naturais de um elemento chamado glicose. A glicose é o combustível principal de, assim, praticamente todas as nossas células. O corpo consegue se adaptar a consumir, transformar, como eu falei para vocês, proteínas, né, aminoácidos em glicose. O cérebro não consegue fazer isso. O cérebro precisa de glicose. O cérebro só vai consumir alguma coisa diferente de glicose se a gente ficar zerado da ingestão de carboidrato por 3 dias. E aí, você teria que beber óleo 3 dias, assim. Porque se você comer um abacate, ele vai ter um pouquinho de carboidrato. Se tiver um pouquinho de carboidrato entrando, o cérebro não consegue fazer essa adaptação, né? Então, nem é viável, você tem que fazer um jejum terapêutico aí. Só de água, só de água, né? Porque vai falar suco tem carboidrato. Tá bem, gente? Deixa eu olhar um pouquinho aqui, ver se tem... acho que no chat alguém fez alguma... Não sei se fizeram perguntas. Um segundinho só. E depois eu olho no Instagram também, tá? Como sei o quanto é suficiente consumir de carboidrato para o meu corpo? Respondo, Ana, para quem faz dieta à base de carne, por que quem faz dieta à base de carne emagrece? Beleza, Ale, vou responder isso já já. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Eu acho que não, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos responder essas perguntas, porque eu acho que são bem feitas também. Se vocês tiverem mais perguntas, podem falar. Então, como que eu sei o quanto é suficiente de comer carboidrato no meu corpo? Primeiro, que a gente tem contas para fazer, né? Quando alguns nutricionistas, não é o estilo que eu escolhi trabalhar, mas a gente tem uma distribuição entre carboidrato, proteína e gordura ideal, e depois a gente olha dentro
da necessidade específica daquela pessoa. Então, a distribuição é assim, imagina um gráfico de pizza. Então, a maior fatia dessa pizza são dos carboidratos. Eu vou precisar aí de 60% a 70% de carboidratos no total, assim, das 24 horas, claro, 8 horas a gente não come, né? Do período que a gente se alimenta. Então, desse total de calorias que eu ingiro no dia, 60% a 70% vem dos carboidratos. 20% a 25% vem das proteínas. E 10% a 15% vem das, perdão, 20% a 25% vem das gorduras e 10% a 15% das proteínas. Então, 60% a 70% carboidratos, 20% a 25% gorduras, 10% a 15% proteína. E hoje a gente está numa fase de uma coisa até meio insana, da obsessiva pelo consumo de proteínas, tá? Como eu preciso... Vejam que a maior fatia disso é de carboidrato. E se eu consumir uma carne, por exemplo, a carne não tem carboidratos. Então, eu preciso tirar carboidrato de outro lugar, porque esses carboidratos, em última análise, vão me fornecer glicose. E aí já respondo a segunda pergunta que a Alessandra fez. Por que quem faz uma dieta à base de carne emagrece? Antes de tudo, porque eu não consumindo carboidrato, eu vou usar músculo como fonte de glicose, certo? Então, eu vou perder massa muscular. E cada grama de tecido muscular que eu tenho, eu seguro 4 gramas de água. Então, se eu tenho 100 gramas de músculo, eu tenho meio quilo de peso. Se eu perco 100 gramas de músculo, eu perco meio quilo de peso. 100 de músculo e 400 de água. Numa explicação bastante simplista, né? Por que as pessoas podem emagrecer? Porque também mexe um pouco na regulação da insulina, e a insulina é o hormônio que vai permitir que a glicose entre dentro da célula. E se eu tenho a insulina alta, ela faz uma série de coisas no meu corpo positivas, mas quando ela está muito alta, né, quando ela está fora do lugar dela, ela, por exemplo, faz o nosso rim não eliminar o sódio, reter o sódio. Se eu segurar sódio no meu corpo, eu seguro água. Então, eu incho. Aquelas pessoas que, assim, sexta-feira pesa X, quando é segunda-feira ganhou 2 quilos. Não é necessariamente por gordura que a pessoa ganha, necessariamente, tá? Ela pode simplesmente ter comido bastante pizza, bebido alguma coisa, isso mexeu na insulina, subiu a insulina vai segurar o sódio lá, segurou o sódio, segurou a água. Tá bem? Então, a pessoa também pode perder peso, porque vai comer muito pouco carboidrato, vai produzir pouca insulina, e aí essa insulina também não vai fazer este papel de reter o sódio, portanto, de reter a água. É uma série de mecanismos que vão acontecer quando faz uma dieta low carb ou a base aí de paleo, qualquer que seja o tipo de dieta, tá? O que, assim, pouca gente fala são as consequências futuras, né, desse tipo de escolha para emagrecimento. Você tem um emagrecimento você pode até emagrecer rápido e se sentir bem, mas e como é que vai ficar o colesterol? Como é que vai ficar a TMAO? Como é que vai ficar uma série de substâncias que são produzidas no corpo a partir do consumo excessivo de carne? Tá bem? Eu, assim, quem já passou em consulta comigo sabe que eu gosto de trabalhar da forma mais qualitativa, a qualidade alimentar, da autonomia, para a gente não ficar amarrado em dieta, né? Hoje em dia, assim, cheguei aqui, peguei uma pessoa que comia 50 gramas de morango todos os dias. 50 gramas, 52 gramas. Como é que faz isso, né?
tem que pesar a comida, você acaba podendo até estimular uma alteração do comportamento alimentar por uma abordagem desse tipo, né? Dá para a gente fazer por porções, né? Come uma xícara, aí você dá uma noção quanto é uma xícara, mas só quando realmente necessário. O importante é a gente ter autonomia, a gente aprender a fazer as escolhas melhores, para a gente poder ter este envelhecimento bem-sucedido. E aqui, gente, nós estamos falando do nosso grupo de mulheres, não vou nem falar 50 a mais, né? Porque 45, depois dos 40, a depender do organismo de cada uma, você já pode entrar numa fase perimenopausal, né? Algumas arrastam um pouquinho mais, outras adiantam um pouco mais. O fato é que, assim, estamos todas no mesmo barco, precisando entender por que essa cabeça para de funcionar, como a minha parou agora há pouco, né? E hoje eu tive várias travadas, essa semana eu tive várias travadas no meu pensamento. Por que a gente não dorme? Por que a gente tem tanta oscilação de humor? Por que a gente ganha peso? Por que a gente não tem alguma vontade de fazer algumas coisas? Por que a nossa libido cai? Enfim, é muito estímulo que a gente tem, é muita mudança no nosso corpo. Quem engravidou tem ideia também do que essas mudanças hormonais que a gente passa nesse momento da vida. E lá na puberdade a gente não vai lembrar. Bom, eu não lembro como é que assim, eu lembro que eu tinha minhas birras de adolescente, eu lembro que eu cheguei aí de fralda para a escola, né? Porque em alguns períodos eu menstruava muito, mas acho que é o máximo que eu tenho de lembrança. Não tenho lembrança muito mais do que isso. Mas eu lembro da minha oscilação na gestação e, obviamente, agora eu estou mergulhada nessas oscilações que me visitam neste momento da perimenopausa. Tá? Alguma pergunta para quem está aqui no Meet e quem está aqui no Instagram? Alguma pergunta específica? Ficou claro, assim, que a gente vai precisar mexer na densidade de calorias, isso ficou claro, gente? Mas que eu não necessariamente preciso mexer no volume de comida que eu vou comer? Sim ou não? Sim? Maristela, o que não ficou claro, minha querida? Pode abrir o áudio aí e perguntar. Boa noite, eu achei bem interessante as coisas que tu trouxe, não sabia mesmo dessas questões dessas sutilezas, assim, né? Porque a gente senta, vai comendo e não sabe dessas particularidades, né? O que pode acontecer. Então, a minha dúvida é sobre essa questão da densidade. O que seria a densidade, assim, na organização de um prato, assim, A densidade que eu falo, talvez eu usei até um jargão, né? Eu não sei se quem está no Instagram ouviu a pergunta dela, mas ela está perguntando o que seria a densidade de calorias, né? É essa concentração de calorias. Então, veja, se eu comer um punhadinho de castanha, né? Deixa eu fazer uma conta aqui para ver se facilita. Seria eu comer 6 colheres de sopa de arroz, tenho a mesma quantidade de calorias se eu comer 2 bolachas recheadas. Imagina você comendo só 2 bolachas recheadas ou comendo 6 colheres de sopa de arroz. É isso que eu quero dizer, é a quantidade de caloria que varia conforme o volume do alimento. Acho que talvez assim fique mais claro, né? O Eric, o Eric Slivit, que é um médico muito amigo, ele tem um livro chamado Emagreça Sem Dúvida, e ele tem fotos ali, eu não me lembro exatamente, ele tirou uma foto mostrando que 90 gramas de chocolate, acho que tinha o mesmo valor de calorias, 90 gramas de chocolate, gente, é uma barrinha de chocolate, assim, vocês sabem quanto são 90 gramas, a barriga de chocolate. Equivale, se não me engano, a 1,7 kg de morango. Quem que come 1,7 kg de morango? Você vai comer, sei lá, 200 gramas de morango. 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 200 gramas de morango.
Só que 90 gramas de chocolate você come numa sentada. Você senta ali, assim, acabou de jantar. Começa a destacar o chocolate, a barrinha desse tamanho, gente, é uma barrica pequenininha. É isso, Maristela, que eu estou falando da densidade de calorias, tá? Então, eu preciso escolher volumes. Para mim, 6 colheres de sopa de arroz, pensando que eu vou botar mais feijão, vou botar abobrinha, cenoura, escarola, tudo no meu prato, eu não dou conta de comer 6 colheres de sopa de arroz. Talvez eu consiga comer 3 colheres de sopa, né? Então, pensa, já não estou comendo tanto. Aí o arroz integral, com fibra, vai encher minha barriga, vai me sustentar. Sabe aquela coisa que a gente fala, tem que ter sustância? Vai comer só saladinha de alface? Se você comer um prato de macarrão, macarrão com molho de tomate, mais nada. 1 hora depois a gente tá com fome, não tá? Tá ou não tá? 1 hora depois que você comer um prato de macarrão. Tá com fome. Porque aquilo digere rapidinho, aquilo não tem fibra, né? Tô nem falando do macarrão integral, tô falando daquela macarronada que a gente come, minha mãe fazia de domingo ali. É rapidinho. Tá? Alguém escreveu aqui, peraí. Suplementos à base de proteína são realmente necessários para ganho de massa magra na menopausa? Ótima pergunta, Nick. Suplemento de proteína é necessário para ganho de massa magra? Primeiro, gente, massa magra e massa muscular são massas diferentes, tá? Massa muscular é massa de músculo. Massa magra engloba a massa muscular e outras massas. Tudo que não for gordo é massa magra. E a massa muscular é uma das massas magras. Então, talvez, Anik, você está me perguntando se consumir proteína é importante para ganhar massa muscular, correto? Tá. Primeiro, para eu ganhar massa muscular, eu preciso fazer exercício. Você pode comer 3 gramas de proteína por quilo de peso se você não levantar ou não fizer um exercício resistido, né? Musculação, pilates, exercício funcional. Se você não mexer, o desafio de você puxar alguma coisa, isso é ter resistência, né? A mola te puxa, o peso o peso da gravidade quando você levanta o pezinho. Então, se a gente não movimentar o músculo, não adianta que não vai ganhar. Você pode tomar o suplemento de proteína que for. Aí eu posso refazer a sua pergunta e dizer: o suplemento de proteína é importante para diminuir a minha perda de massa muscular, inexorável na fase da perimenopausa? Se eu consumir uma quantidade de proteínas, se eu obtiver uma quantidade de proteínas adequada de comida, eu não preciso de suplemento. E a gente tem marcadores no sangue que a gente olha e a gente sabe quanto é que a gente está consumindo de proteína. Tá? Tem aqui a minha super amiga maravilhosa, Evoíse, uma nutricionista maravilhosa, especialista na parte renal. Ela sabe muito bem, assim, né, Evoíse? Estou falando errado, minha querida? A gente tem o marcador da ureia quando o rim é saudável. Quando o rim é saudável, né, Evoíse? Quando o rim é saudável, mas mesmo quando não é, a gente pode ter uma ideia também. Isso. Uma ideia vaga. É isso aí. Então, se a gente tem, em geral, um rim saudável, né? Especialmente se tem um rim saudável, a quantidade de ureia que a gente dosa no nosso sangue nos dá uma referência de quantidade de proteínas que a gente está comendo. Precisamos de suplemento de proteína? Não. Se a gente consumir proteína demais, gente, a proteína é quebrada nos aminoácidos, aí os aminoácidos vão ser absorvidos. Eles vão formar uma série de substâncias no nosso corpo e uma delas se chama amônia. A amônia é um trem tóxico para o corpo e não pode ficar desse jeito. Aí o fígado vai lá, mexe nessa amônia, transforma ela em ureia, então dá um trabalhão para o fígado transformar a amônia que surgiu aí dos aminoácidos que a gente absorveu em ureia.
E o pobre do rim tem que jogar esse treco para fora, tá? Então, excesso de proteína não é um bom negócio. Pode comprometer o funcionamento de órgãos importantes, por exemplo, como o fígado e os rins, tá? Eu vou olhar aqui que no Instagram tem uma pergunta. Eu já volto aqui, só um segundinho, deixa eu ver aqui. A Valerie, deixa eu ver. A Valerie perguntou: Ana, eu entendo que o mais importante de que a concentração de caloria é o equivalente metabólico individual. A concentração isolada não é uma grandeza absoluta, é relativa. Ok. Opa! Vai. Aí tem um erro de digitação. Se quem consome é um atleta ou uma pessoa sedentária, sim, é verdade. É verdade. A gente tem que ver, oh meu Deus, quem é essa pessoa que está fazendo, né? Vai depender de quem consome, se é um atleta ou uma pessoa sedentária. Sim, está correto. Eu estou falando da concentração de calorias, mas assim, se é olhando a necessidade individual de cada pessoa. Claro, um atleta, uma pessoa que tem muito tecido muscular, ela tem uma demanda energética muito grande. Mas o que eu quero dizer assim, olhando para uma pessoa, seja ela um atleta, seja ela uma pessoa como eu, sou uma praticante de atividade física, ou minha mãe, que nesse momento está sedentária, todos nós vamos ter que ter uma concentração calórica adequada. No caso do comentário dela, um atleta, imagina, gente, uma pessoa que consome 4.000 calorias, 7.000 calorias. Uma pessoa como essa, eu não posso exagerar, por exemplo, nas fibras, como para nós nessa fase da vida é interessante a gente ter uma quantidade de fibra, porque as fibras dão saciedade e não tem valor calórico. Pensando num atleta, o atleta precisa ir de 7.000 calorias, como é que ele vai obter isso consumindo um volume de fibra? A pessoa não consegue assim, imagina a quantidade de vezes que vai ao banheiro evacuar, né? Então, o atleta às vezes vai precisar comer arroz branco, pão branco, tomar cuidado, se for tomar um suco verde, coar o suco, diminuir o teor de fibras, por exemplo. Então, essa densidade calórica, foi bom o comentário dela, porque a gente tem que sempre individualizar e relativizar. Nunca é uma verdade absoluta para todo mundo. Não é igual. Eu não sou igual a Lívia, não sou igual a Leila, não sou igual a Evoíse. Cada pessoa tem uma demanda, né? A gente pode fazer os cálculos, uma pessoa do mesmo peso, altura, idade, gênero, mas tem uma genética diferente, tem um processamento metabólico diferente. Tá bem? Deixa eu só ver mais uma aqui no Instagram. Ana, quais os suplementos primordiais na fase da menopausa? Olha, na fase da menopausa, pensando assim, primeiro, comida de verdade, tá? Obrigada a você, viu, Valerie, pelo comentário, muito bom. Primeiro, a gente tem que comer comida de verdade. Então, suplementos de proteína, só se a gente tiver já consumindo uma quantidade pela alimentação, não dá mais para aumentar, aí minha ureia não está chegando num nível bom, eu vou lá e considero um suplemento de proteínas. Agora, suplementos de ordem vitamina B12 é bom olhar, a vitamina D é bom olhar. Primeiro a gente tem que fazer as coisas básicas, né? Para depois a gente ficar pensando, eu vou ter que tomar coenzima Q10, eu vou ter que tomar, fala um suplemento aí, magnésio, eu vou ter que tomar essas coisas. Eu preciso ver se eu tenho necessidade mesmo, né? Porque, às vezes, se a gente toma um suplemento, a gente pode fazer um xixi caro, por exemplo, eliminar pela urina, né? Ou esse princípio de que, vitamina não faz mal, não é verdade. Vitaminas e minerais, a depender do tipo da vitamina, a depender do tipo do mineral, ele pode, o seu excesso ser prejudicial para o corpo, tá? Então, deixa eu ver aqui quem que perguntou mesmo, foi a... agora eu não vou... Querida, você que me fez a pergunta dos suplementos, eu não estou conseguindo identificar seu nome, mas para você, assim, para você, da sua necessidade, tem que ter um profissional
vendo qual é a sua necessidade, tá? Mas na perimenopausa é muito importante a gente ter a B12 corrigida, a B12 adequada, porque a gente tem o fog mental. Mas se a B12 está baixa, eu não vou saber se esse fog mental aqui é por causa da B12 baixa ou se é só o fog mental por conta dos receptores de estrogênio aí que estão assim, os receptores estão vagos, né? Não tem estrogênio para ocupar o lugar deles, tá bem? Então, a B12 é importante a gente ver, a gente saiu da nossa vida reprodutiva, menstruando, estamos com o ferro em ordem? Porque a falta de ferro, gente, dá um cansaço lascado. Eu parei de menstruar, entrei na fase da menopausa, mas cheguei ali sem estoque nenhum de ferro. Esse cansaço que eu estou sentindo é um cansaço desse processo todo que eu estou vivendo, da noite mal dormida, e potencializado por uma falta de ferro, fica muito pior, né? Então, tem que olhar a B12, tem que olhar o ferro, tem que olhar a vitamina D, que ela é extremamente importante para a saúde óssea. Precisa adequar a ingestão de cálcio. E aqui, meninas, lembra que eu fiz uma aulinha de cálcio, ela está disponível aí no link da descrição do nosso grupo, e aí no Instagram tem a live salva também, mas está disponível no YouTube também a aula de cálcio gratuita, tá? Está aberta ali a aula. Então, são elementos importantes para a gente olhar. Mas o cálcio eu posso pegar da dieta, numa alimentação bem equilibrada, bem rica em alimentos fontes de cálcio. E eu não estou falando de leite, hein, gente? Nem leite, nem queijo, nem iogurte. Porque se você aumenta estes alimentos para conseguir cálcio, o que a gente desequilibra, que eu falei no começo? Quantidade de gordura. Tá bem? Deixa eu ver aqui, acho que entrou mais perguntas aqui. Qual é a dosagem ideal de proteína por peso corporal na menopausa? A gente pode considerar, sim, o padrão, 1 grama por quilo de peso. E aí a gente vai vendo a necessidade, se precisa de mais um pouquinho, se está muito difícil ganhar massa muscular, tá? A recomendação é 0,8 a 1 grama. Tem alguns lugares que falam recomendação de 1,2, mas eu ainda sou mais conservadora e a gente pode fazer conta com 1 grama, sempre olhando o nível da ureia, porque aí eu sei, para mim, para você, Anique, no caso que fez a pergunta, né? Isso é bom para você? Então, é 1 grama, é 0,8, e aí a gente vai ver. Mas mais do que isso, quanto que é 1 grama de proteína? Come uma concha de feijão, come 2 conchas de feijão. Quanto de proteína tem aí, né? A gente não precisa ter essa precisão. Pode, mas não precisa. E aí, o cálculo calórico de consumo diário é necessário para o processo de emagrecimento? Não é. Eu não preciso calcular calorias. O que eu preciso é olhar qualitativamente como é que está essa composição. Eu estou tendo boas fontes de carboidrato, eu estou tendo boas fontes de proteína, eu estou tendo boas fontes de gordura, das vitaminas e minerais de forma geral, e aí eu combino isso com a leitura individual dos exames. Meu marcador de ingestão proteica está bom? Meu marcador de ingestão de carboidratos está bom? Como é que estão os principais minerais? Aí eu não preciso fazer um cálculo preciso. Em algumas situações, vai ser necessário eu botar numa calculadora, num software, em alguma coisa, para chegar num lugar de alguma necessidade, tá? Deixa eu ver aqui, que acho que tem mais uma perguntinha aqui. Na fase da perimenopausa tem sido negligenciada. Na fase da perimenopausa tem sido negligenciada a reposição tônica da direita. O que é, Valerie? Não entendi aqui. Ai, Ana Maria. Querida. É você, né? Oh, meu Deus. Estou conseguindo passar e o negócio vai cair aqui. Na perimenopausa tem sido negligenciada a reposição dos substratos tônicos da tireoide. Selene, poderia comentar sobre essa prioridade? Olha, a nossa tireoide não necessariamente vai alterar na fase da perimenopausa, tá? A gente precisa fazer o controle da tireoide, ultrassom, fazer dosagem do TSH, do T4 livre, isso os médicos podem fazer,
a nutrição, a nutricionista, né, eu faço também, e a gente precisa ter material para produzir o hormônio tireoidiano. Então, a gente precisa de proteínas, a gente precisa de ferro, a gente precisa do selênio, a gente precisa do zinco, a gente precisa de vários elementos. Mas, assim, só o selênio e a L-tirosina, a L-tirosina, por exemplo, é um aminoácido. Então, a gente precisa dela e a gente vai pegar. Se comer feijão, se comer arroz, se comer tofu, se comer fruta, se comer castanha, a gente vai pegar. E o selênio a gente consegue bem na castanha do Brasil, né? Então, aquela regrinha que aí rola por aí, come 1, 2 castanhas do Brasil, do Pará, por dia, você já consegue uma boa quantidade de selênio. A gente não necessariamente precisa suplementar. Dá para dosar no sangue também. E se for necessário, a gente fazer a suplementação. 50 anos, fiz os exames para saber se estou no climatério, deu tudo ok, mas tenho irritação e baixa libido, só que a médica não me passou nada. Querida, Val, a gente aqui tem conversado bastante nesse grupo. Vem para o grupo, porque a gente conversa um pouco sobre isso, né? A gente precisa estar bem assistida por médicos que entendam genuinamente dessa fase, não só tecnicamente. Aqui, né, na nossa roda, eu já falei várias vezes, é muito difícil ver pessoas do gênero masculino falando de sintomas da menopausa, porque o que eles sabem é uma parte mais técnica e, eventualmente, de uma parceira, de convívio com uma mulher que está nessa fase, né? Mas na pele mesmo, eles não sabem o que é isso. Assim como mulheres mais jovens que atendem, né? Por exemplo, as ginecologistas que atendem mulheres, elas vão ter um conhecimento técnico muito bom, mas ainda não chegaram no lugar de saber na pele. Um momento da minha vida, quando tinha lá meus 35, eu me lembro de uma paciente, a Márcia, muito querida. Hoje eu vejo que eu poderia ter ajudado ela de uma outra forma, mas o meu conhecimento técnico era ok, mas o meu conhecimento na pele, sensorial, ele era limitado, porque eu ainda não estava nessa fase. Então, Val, precisa achar um profissional que te ajude a lidar com a questão de libido, de irritação, porque não dá para dizer assim, isso é coisa da sua cabeça, vai procurar terapia, vai... Não, a gente tem muita alteração hormonal e que vai afetar todos os nossos sistemas. Então, precisa, querida, achar um médico para chamar de seu, sabe assim? É bem importante isso, tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguém me perguntando, eu já falo já. Tá, Malu? Imagina, Valerie. Obrigada a você, querida. Então eu vou responder isso aqui que a Malu falou. De um curso de amanhã, não tem nada a ver aqui com essa questão do ganho de peso. Não, na verdade, tem a ver indiretamente. Eu tenho um curso que chama Comidinhas para o Dia a Dia, que é um curso de culinária mão na massa, online. Amanhã, a Nick, por exemplo, vai, a Maristela, que está aqui, também vai. Eu vou, na minha cozinha, abrir a aula no Meet, e elas já compraram os ingredientes, e a gente vai cozinhar juntas, a gente vai picar juntas, a gente vai mexer juntas, a gente vai falar de compras, de estrutura de cozinha no encontro de amanhã. Aí, querida, tem no link da bio, tem ali a página de divulgação, então cada encontro, agora em março, em maio, em junho, em agosto, outubro, são 5 no total, tá? Então, vou falar de café da manhã e lanches, vou falar de como mexer com leguminosas, de docinhos, de Natal, que é o último. Esse agora é o beabá da cozinha, tá? Então, amanhã a gente começa às 9, dá uma olhadinha ali no link da bio, e se você se interessar, a gente consegue, assim, amanhã cedinho, olhar tudo. Vai ficar gravado, para quem perguntar, né? Vai ter gravação, então dá para assistir depois. Tá bom? Super bem-vinda, se você vier, vou ficar feliz. Então, vamos lá ver aqui, para a gente encaminhar para o encerramento, tá?
Suplementar creatina é indispensável? Quais seriam os benefícios para a menopausa? Qual seria a fonte vegetal de creatina? Não tem fonte vegetal de creatina. A creatina é uma substância de origem dos músculos, né? Então, o animal tem, então, quem come carne obtém creatina consumindo carne, e o vegetariano, a pessoa que só come vegetais, não tem, não consome a creatina. Então, a creatina é um pozinho muito conhecido aí, e a creatina, gente, é uma forma de a gente ajudar a fazer uma reservinha de um negócio chamado fosfocreatina, que está dentro do músculo. A hora que eu preciso fazer um uso rápido de energia, aquilo lá está prontinho. É a hora que eu, sim, deixa eu fazer uma analogia para ver se dá certo, né? Eu estou com a cabeça do fósforo encostada ali na lateral da caixinha, só para riscar e dar fogo ali. Não sei se a analogia fica muito fácil assim, mas é isso. Ela tem sido muito usada, ela pode ser bem-vinda, mas ela não é indispensável, tá? Tem pessoas assim que ficam muito bem tomando creatina, tem pessoas que não sentem nada. Aí vale a pena a gente olhar como é que é individualmente, tá? Aqui, o Valerie, tá na bio, tem o link lá, comidinhas para o dia a dia. É que eu não consigo botar aqui. O Valerie, me escreve no privado, na DM, que eu te mando o link se você não achar na bio, tá? Mas chama Comidinhas para o Dia a Dia. Que mais, gente? Mais perguntas para a gente poder aqui encerrar o nosso encontro. Meninas da roda aqui, como foi hoje? Hoje só eu falei, né? Mas no nosso próximo encontro, eu fico quietinha ouvindo vocês, ou a gente faz as nossas partilhas. Gente, aqui quem está no Instagram, não está aqui no grupo, esse é um grupo realmente aqui de rede de apoio, a gente faz, eu chamo de roda virtual, né, porque a gente não se encontra pessoalmente, mas tem sido muito bacana. No grupo tem mais de 200 mulheres, mas tem, assim, as figurinhas carimbadas aí, né, e nós somos aí umas 10, aí 15 no máximo, que estamos, assim, sempre a cada 15 dias nos vendo. Acabou, assim, sendo um lugar de partilha. Os encontros não são gravados, porque a gente abre intimidade, a gente vai falar de coisas que são íntimas, literalmente, né? Então, não cabe gravação. Cabe, assim, quem pode, entra, participa. É nesse horário, a cada 15 dias. Então, hoje a gente está fazendo essa live aqui, né? Pelo menos para o Instagram. A gente vai se ver daqui 15 dias, tá bem? Então, vou encerrar aqui no Instagram. Pessoal, quem está aí, muito obrigada. Agradeço. Vou encerrar aqui, tá? Para poder falar tchauzinho aqui. Pronto, meus amores. Aqui agora estamos só nós. E se alguém quiser falar alguma coisa, agora nós estamos numa intimidade aqui, né? Porque somos só 14 aqui. Não estamos mais, assim, abertas todas. Ana, Oi, querida. daqui 15 dias é sábado de Aleluia, da Semana Santa. A gente, quer dizer, a Sexta-feira Santa, né? A gente vai se reunir? Eu acho que não, né? Eu acho que para a gente respeitar. Deixa eu só parar a gravação aqui da